Está no ar, RTM Arquivo. RTM Arquivo, o programa que apresenta a história da Rádio Transmundial. RTM Arquivo. Obrigado por você estar conosco em mais um Arquivo RTM. Hoje reprisaremos o depoimento que fala sobre o encerramento das transmissões de ondas curtas da Transmundial em 2018. Vamos acompanhar? E você agora acompanha também aqui a participação especial de André Castilho e também Samuel Matos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Transmundial. Uma alegria conversar com vocês. Acho que antes de mais nada a gente deve dizer que para mim e para você que nós não somos fundadores da Rádio Transmundial. Não. Para deixar bem claro. Eu não tinha nem nascido, não sei você. Não. Mas a Rádio Transmundial foi fundada em 1970 aqui no Brasil. Inicialmente ela transmitia a partir de Bonaire, no Caribe holandês, antiga Antilhas holandesas, e pegava todo o Brasil por ondas médias e ondas curtas, aqui alcançava toda a América do Sul, e decidiu descontinuar suas ondas curtas no início da década de 90. Recentemente voltou com a potência de 440 kW, agora transmitindo com melhor qualidade, maior alcance para a região amazônica. Diante disso, quando a Transworld Radio encerrou suas transmissões de ondas curtas, e aí isso o Samuel acompanhou, porque ele já estava aqui, a Rádio Transmundial decidiu investir em ondas curtas na década de 90, adquirindo um parque de transmissão em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não é, Samuel? Conta um pouquinho dessa história. Isso mesmo, André. Então, só voltando um pouquinho, a Transmundial Internacional, através de Bonaire, transmitia para o Brasil em português, em onda curta e onda média. Depois de alguns anos, as ondas curtas de Bonaire foram desativadas, mas continuaram as transmissões de onda média. Sim. Com uma potência um pouco mais reduzida. E nesse ambiente todo, a transmissão da Transmundial Internacional de Bonaire para o Brasil era praticamente no continente inteiro, no país inteiro. No final dos anos 80, então, a Transmundial do Brasil adquiriu 3 frequências de onda curta, com o objetivo de transmitir para o Brasil, cobrindo praticamente 80% do território nacional. E, ao mesmo tempo, Bonaire mantendo a sua transmissão em onda média, você estava comentando, você inclusive esteve lá, a Transmundial de Bonaire voltou também a transmitir em onda média com uma grande potência, aí sim já alcançando uma parte do território muito maior. Sim, e aí falando sobre os anos 90, o retorno da Rádio Transmundial em ondas curtas no Brasil, que aconteceu a partir desse parque de transmissão de Santa Maria, e a gente inclusive comprou um transmissor novo, mais potente, e sempre fomos elogiados pela qualidade das nossas transmissões, não é, Samuel? Você que estava mais a par dessas questões técnicas, sempre houve muito cuidado, muito esmero, principalmente do Sr. Walter Wilke, que está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a quem nós agradecemos muito. Fez um trabalho de excelência durante todos esses anos, mais de 20 anos de ondas curtas. De dedicação ao nosso parque lá. O nosso parque foi construído com muito esmero, com muito cuidado, buscando colocar o melhor equipamento possível na época, colocando o melhor som para que ele chegasse lá daqui de São Paulo para Santa Maria com uma qualidade excepcional e pudesse ser transmitido, então, através de 3 faixas de ondas curtas, que, como você disse, durou 20 anos e está chegando ao final agora, em 8 de agosto de 2018. Pois é, essa é a notícia que a gente tem para dar. Não é uma notícia que nós damos com alegria, não é uma notícia que nós nos alegramos em passar para os nossos ouvintes, mas é uma notícia necessária, importante, e nós sentimos muito, lamentamos muito os motivos pelos quais nós decidimos encerrar. Então, Samuel, é importante a gente dizer para os nossos ouvintes que nós não tomamos essa decisão ontem, não é verdade? Pelo contrário, já há praticamente um ano atrás nós já vemos tratando desse tema, desse assunto, estudando o alcance, a audiência e, lógico, também os fatores econômicos que pesam. A Transmundial está mantendo de forma muito plena lá o equipamento, o parque transmissor manteve até agora. O Senhor providenciou para que não faltasse dinheiro, valores para manter aquilo lá, tudo correu muito bem. Mas diante de todos esses fatores, um número baixo de audiência, a volta
de Bonaire em ondas médias com grande potência. O custo que se tem lá, que é um custo altíssimo, principalmente com energia elétrica, é um valor muito alto que nós pagávamos lá. E todos esses fatores, então, culminaram para que a decisão fosse tomada um tempo atrás, antes foi amadurecida, e agora, então, chegou a data pela qual nós, então, vamos estar encerrando, então, essas transmissões em ondas curtas. Agora é importante dizer por que é que o dia 8 de agosto ou 9 de agosto é o dia dessa virada importante. E existe um motivo técnico para esse dia. Mas antes de falar do motivo técnico para esse dia, é importante nós dizermos que essa análise toda, a conclusão da análise que a gente fez é de que a audiência estava muito baixa e não compensava o investimento que nós estávamos fazendo. Sim. É um investimento alto, sobretudo em energia elétrica, para que todos os ouvintes tenham uma ideia, quando nós iniciamos a nova potência, de quantos quilowatts de potência, Samuel? 50 no 25. 50 quilowatts de potência no 25 metros, nós 10 precisamos... no 31 e 7,5 no 49. Quando nós fizemos essa subida, nós precisamos contratar e pedir para que a Seletro, que é a companhia de energia elétrica local, fizesse uma rede específica, especial para atender a nossa necessidade. Pois é. O pessoal lá até brincava que quando ligavam os transmissores, baixava a potência na região ali, né? Porque de tanto era o consumo que nós tínhamos quando estávamos com potência plena. E esse consumo custa. Exatamente. E nós somos uma organização sem fins lucrativos, sobrevivemos de doações voluntárias, então nós precisamos... Orçamento é uma coisa que a gente precisa analisar com muito cuidado sempre. Então, nós fizemos essa análise pelo número de pessoas e nós fizemos pesquisas. Nós abrimos o canal algumas vezes, fazíamos a aferição de audiência e, infelizmente, a audiência sempre era muito baixa. A gente fala isso com pesar porque nós amamos o rádio. E nós falamos isso com pesar. Estamos vivendo uma nova época tecnológica, uma nova era tecnológica. E nós, como meio de comunicação de massa, nós, como uma organização que trabalha com produção de meio de comunicação de massa, precisamos estar atentos para a nossa própria sobrevivência. Por isso que nós tomamos essa decisão, porque nós temos experimentado nos últimos anos um grande crescimento de audiência, tanto na internet quanto nas emissoras afiliadas. Só mais um dado com relação à questão custos, André, que é importante se levar em conta. Nosso equipamento lá de transmissão é um equipamento que já tem praticamente 20 anos, né? Apesar de ter sido comprado novo e ter funcionado muito bem, mantido pelo seu Walter de forma assim excelente, ele é um equipamento antigo e ele demanda às vezes manutenção, e essa manutenção é uma manutenção cara, porque é um equipamento importado e depende ainda de válvulas. Para os ouvintes terem uma ideia, uma pequena válvula que queimou há pouco tempo atrás e precisou ser trocada, custou quase 20 mil reais. Né? Pois é. E então por aí dá para se ter uma ideia do custo alto que é para manter aquilo, fora a questão da energia elétrica que o André estava falando. A energia elétrica que era um custo mensal. Então é com tristeza que a gente está falando isso para vocês mais uma vez, né? Precisamos dizer isso. Então nós temos inclusive analisado como é que nós vamos continuar chegando, porque sabemos que temos responsabilidade nisso, como vamos continuar chegando às pessoas que têm menos acesso à tecnologia. E nós conversamos com pessoas que trabalham com ribeirinhos, que trabalham com populações isoladas, com índios, e aí, conversando também com essas pessoas, é que entendemos que a melhor decisão seria desligar ondas curtas e investir em outras tecnologias. Por exemplo, cartões de memória que têm sido espalhados. É uma tecnologia que tem sido usada. A gente já recebeu confirmação de várias pessoas que trabalham com missionários, assistentes sociais que trabalham com essas populações. Então, nós distribuindo nossa programação através de cartão de memória para que esses ribeirinhos, esses indígenas possam ouvir a nossa programação através do seu equipamento pessoal. E também, claro, por emissoras locais. Inclusive, aí pedimos você, que é ouvinte, está num lugar, você sabe que tem uma FM, fale conosco, que nós queremos ajudá-los também nisso, queremos continuar enviando a nossa programação. E essa, André, eu acho que é a principal estratégia, além da internet, que nós vamos estar investindo esforços, né? A Transmundial quer colocar a sua programação no maior
número possível de emissoras, seja AM, seja FM. Se na sua cidade houver um espaço, houver alguma emissora que está com uma programação deficitária ou que não tiver programação, a Transmundial tem procurado exatamente essas emissoras para que a programação nossa possa chegar na sua cidade através de uma emissora local. Pois é, e então a gente ficou devendo qual que é o motivo de ordem jurídica, de ordem governamental, que é o fim da nossa outorga. Então esse é um caminho sem volta. O que a gente tinha que fazer de pesquisa nós fizemos antes. Mais uma vez lamentamos muito, principalmente quem exclusivamente escutava por ondas curtas. Nós lamentamos, também lamentamos os DXistas que têm uma paixão que mantém este veículo vivo, mas realmente são as mudanças tecnológicas, é a questão do custo versus a audiência que nós temos. Obviamente, se nós tivéssemos aferido um retorno maior de audiência, nós não teríamos tomado essa decisão. Tomamos essa decisão em função desses fatores que explicamos para todos vocês. Então, nós sabemos que a qualidade da Rádio Transmundial que tem feito crescer o número de ouvintes via internet, fora aqueles que têm ouvido por emissoras afiliadas, é um número grande e é por isso que nós, como responsabilidade com o orçamento que temos, precisamos manter o investimento aonde nós temos tido o retorno, até por uma questão de nos justificarmos perante os nossos doadores, né? Acho que a melhor palavra é doadores. Eu sei que a internet é uma coisa complicada em muitas partes do Brasil ainda. Temos cidades que ainda não têm internet, quando tem ela é muito ruim, muito fraca. Existe a possibilidade de você ouvir a Transmundial pela internet, é só entrar no nosso site www.transmundial.org.br, clicar em ouvir, você vai ouvir a nossa programação, sem problemas, se você tiver uma boa internet. A segunda opção é baixar o aplicativo para o celular. Existe também a questão de você estar perto de uma rede Wi-Fi ou então ter um bom plano de dados. Mas se você tem um celular e nunca teve a curiosidade de baixar o aplicativo, pelo menos para experimentar, eu vou experimentar hoje, ver como é que é, se funciona, se não funciona, pega o seu celular, entra na loja do seu celular, baixa, é gratuito, você não vai pagar nada para baixar, para instalar. Se você tem dificuldades, pede aí para um sobrinho, um jovem que esteja perto de você, que os jovens hoje todos conhecem, todos usam aplicativos no celular, baixe para o seu aparelho e dá uma experimentada. Se você tiver Wi-Fi, melhor ainda, você vai poder ouvir 24 horas e não gastar nada do seu plano de dados. Ele é levinho, ele não vai pesar e você vai ter a programação da Transmundial 24 horas no seu bolso. É isso aí. Olha, André, e vocês mencionaram aí que vocês também amam a rádio, né? Com certeza. Eu me lembro que, mesmo eu, olha só o vídeo, você deve perguntar, mas e vocês, eles não sentem também isso? É claro que sentimos. Eu mesmo aqui, eu me recordo que com 12, 13 anos, vai, no máximo isso, minha mãe com aqueles rádios de faixa em casa, eu com uma curiosidade tremenda, já tinha curiosidade de ouvir os países. Sim, sim. Fomos contaminados com o vírus do rádio, né? Olha, eu aprendi a ouvir rádio com minha tia, que ela ouvia a rádio AM. Ela, de repente, ressuscitou um rádio antigo, um rádio assim, grandão, eu lembro, grandalhão. E aí ela começava a ouvir Rádio Marumbi, Rádio Transmundial. Isso. Temos que realmente nos adaptar à tecnologia. Sim. Todos nós aqui como profissionais fazemos isso. Todos os dias é um desafio, é uma experiência nova. O acesso ao smartphone, o acesso à internet vai melhorar cada vez mais. Sim, cada vez mais barato e mais acessível. Exato. Eu tenho conversado com algumas pessoas e nós entendemos que o avanço tecnológico ele está levando a haver uma unificação. Essa data não é precisa, mas algumas pessoas entendem aí que nos próximos 15 ou 20 anos nós vamos unificar tudo, vai ser uma coisa só. Você não vai mais falar em 3G, 4G, Wi-Fi, rádio AM, rádio FM, televisão, vai ser tudo uma coisa só, um meio só de transmissão. Lógico, vai ser explorado de formas diferentes, mas a transmissão vai ser uma só, acessível, provavelmente gratuita. Eu me coloco aqui no lado do ouvinte, né? Por isso eu fiz essa intervenção. Eu também sou apaixonado pelo rádio, ondas curtas, mas vejo a necessidade e a gente entende que a Rádio Transmundial é um ministério que faz um trabalho muito sério. É tudo bem claro, né, André? Parabéns a vocês dois aqui, Samuel Matos e também André Castilho. Em nome de toda a equipe Transmundial, obrigado pelo carinho e a sua manifestação. Ouvimos aí então
este depoimento que demos a respeito do encerramento das transmissões de ondas curtas da Rádio Transmundial do Brasil. Mande seu e-mail ouvinte@transmundial.org.br. Um abraço do Samuel e até o próximo.